Olá, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Cirlei Teis, que é treinadora comportamental e consteladora familiar. Nós estamos no Agosto Lilás, que é um mês que chama a atenção para nós, enquanto sociedade, enfrentarmos a violência contra a mulher. Cirlei, nós vivemos aí numa sociedade que reproduz muitos comportamentos, né? O que comportamento nos revela sobre a violência contra a mulher? Seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema, que é um tema que ele é latente dentro da sociedade. E isso, ele repercute em razão, principalmente em razão da questão social. Nós vivemos em um sistema patriarcal, onde o homem é a força, né? E ela é a força física, é o controle. E nós temos a sociedade como um todo, que todas as pessoas que existem hoje, elas foram criadas dentro de um sistema machista. Então, isso não são só os homens, são as mulheres também. Só que se eu, como mulher, que cresço dentro de uma família onde tem um comportamento machista, eu, como mulher, vou trazer isso para mim de uma forma diferente do homem. Para mim, esse comportamento aí dentro desse sistema familiar, eu vou ter para mim como me colocar dentro de uma relação de forma passiva, que o homem tem o controle. Então, tudo isso repercute na minha vida de uma forma negativa quando eu vou construir relacionamentos, porque eu vou geralmente repetir esse mesmo comportamento que já vem ali dentro daquele sistema familiar. Da mesma forma, o homem. Se ele cresce dentro daquele sistema onde o homem é a força máscula, é o controle, né? Ele precisa ser forte, mostrar essa força, porque senão, muitas vezes, ele pode ainda ser diminuído perante a sociedade se ele se comportar de forma diferente, que é isso que acontece, porque nós vivemos numa sociedade que é muito preconceituosa. Então, ele também vai repetir esse comportamento, muitas vezes, abusivo, na forma de tratar a mulher, não só fisicamente, como também psicologicamente, né? Ofendendo, humilhando. Então, nós vivemos uma sociedade que há mais de 6.000 anos nós praticamos esse tipo de comportamento. Então, não é de um dia para outro que você vai mudar. Quando nós falamos aí sobre violência, né, e você já mencionou isso, a primeira imagem que vem à mente é a violência física. Exato. Mas existem outros tipos, correto? Exatamente. A violência física, aquela que deixa marca, hematomas, então ela é inquestionável pela sociedade. Aconteceu, de fato, a violência. Agora, a violência psicológica, ela não deixa marcas externas, ela só vai destruindo o emocional da pessoa. E uma das coisas que eu tenho identificado, Felipe, dentro dos meus atendimentos, é que essas mulheres que passam por situações de relacionamento abusivo, elas de fato já vinham com uma relação abusiva com elas mesmas, porque isso já vem como reflexo da criação delas dentro daquele sistema familiar. Então, elas muitas vezes enfrentaram, no período da infância, abandono, rejeição. Muitas vezes esse sentimento não foi nem real, foi projetado. Eu espero que a minha mãe e meu pai fossem pessoas perfeitas e na realidade eles não são, eles são seres humanos também, eles são filhos também. E assim como a gente tem dores, eles também tiveram dores e sofrimentos e muitas vezes eles não souberam lidar daquilo da melhor forma. E a gente, quando é criança, a gente significa as coisas de uma forma diferente e muitas vezes nós trazemos isso para a vida adulta. E quando eu trago para a minha vida adulta memórias de abandono, de rejeição, isso reflete no meu comportamento, não só nos relacionamentos afetivos, como também nas amizades, no trabalho. Eu acabo me tornando uma pessoa, muitas vezes, extremamente passiva, aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não. Então, tudo isso colabora para que essa pessoa, quando ela se envolve com uma pessoa abusiva, no início, que é o momento que a gente pode identificar aquele abuso, a pessoa dá um basta. Então, ela geralmente é empática, ela acredita que a outra pessoa vai mudar e ela fica esperando a mudança do outro e não a mudança nela mesma. A gente viu recentemente aí, né, o caso de um DJ que agrediu a esposa na frente de outras pessoas que nada fizeram. O que este caso nos revela sobre a nossa sociedade?
Então, eu até escrevi um artigo onde eu falo sobre isso, que é aquela frase, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E dentro daquelas cenas lá, o que a gente viu que é ainda mais forte, é que o cara, o amigo, o suposto amigo que estava ali, ele virou as costas para a situação, né? Ele saiu de perto, deixou a briga acontecer. E isso reproduz exatamente o que a sociedade pensa. Até na minha palestra eu trago pesquisas que mostram que mais de 48% da sociedade pensa dessa forma, que em briga de marido e mulher a gente não tem que meter a colher. E aí, Felipe, eu posso ir mais além ainda. Uma coisa que a gente identifica bastante também é que as pessoas, quando ficam sabendo o que acontece com um amigo, eles não querem acreditar. Então, coloca-se uma venda nos olhos para você não criar indisposição com o seu amigo. Então, você prefere não se envolver porque você pode trazer para você essa bronca, né? Essa bronca aí que é o que as pessoas fazem. E eu penso diferente. Eu acho que quando envolve violência contra a mulher, não importa se você é meu amigo, se você é um bom profissional, se você é uma pessoa pública ou não, se você tem dinheiro ou não. Se você é abusivo, se eu sou sua amiga, a primeira coisa que eu posso fazer para você, se eu quero te ajudar, é te orientar para procurar ajuda, né, de um profissional, de um psicoterapeuta ou de um psicólogo que possa te ajudar nesse processo de ressignificar. Porque a grande maioria das pessoas que praticam, dos homens, existem mulheres também que são abusivas, né? Mas a grande maioria das pessoas que praticam a violência, elas vêm de famílias, de sistemas familiares, onde elas aprenderam que a violência contra a mulher é uma coisa normal. Então, eles podem ressignificar isso. Por isso que eu falo que, além de legislação penalizando os responsáveis, os abusadores, nós precisamos de políticas preventivas para ressignificar, levar o autoconhecimento para dentro das famílias, através das igrejas, através das secretarias de assistência social, existe dentro das escolas, levar autoconhecimento para as pessoas começarem a ressignificar aquilo que elas trazem de dentro dessa base, da origem familiar deles, de que é permissivo. Se a gente não fizer isso, não adianta, toda a infraestrutura que for criada, toda a legislação que for criada, não vai trazer um resultado diferente do que nós temos. A prova está aí, né? Nós temos a nossa legislação é considerada a terceira melhor do mundo e nós somos o quinto país que mais tem violência doméstica no mundo, de violência contra a mulher no mundo. Então, nós somos o quinto país, embora a gente tenha a terceira melhor legislação. Nós somos o quinto mais abusivo. Eu estava assistindo uma entrevista, lendo sobre uma entrevista com a Maria da Penha, né? Ela falando que é uma violência doméstica, ela é democrática, porque acontece em todas as classes sociais, né? Eu acho que perpassa um pouco isso que você falou, né? Não tem classe social, acontece de pobre a ricos, né? Exatamente. O que eu posso falar para você é que a violência contra a mulher, ela na periferia, por exemplo, onde as classes menos abastadas, quando acontece, se a mulher der um grito, o vizinho do lado ouve. Então, necessariamente, ela não precisa denunciar, né? Se o cara bate, a pancada é escutada pelo vizinho. Agora, nas grandes mansões, nos grandes condomínios, é muito mais difícil acontecer a denúncia, porque geralmente o abusivo, ele tem um poder aquisitivo alto, ele de certa forma, goza de certa influência. Então, quem tem hoje um poder aquisitivo para contratar um bom advogado, não fica preso, a gente tem isso constatado, tanto que se você for lá no presídio, que tem a ala da violência doméstica, você vai ver lá que quem está preso lá realmente são os pobres, né? Então, isso é fato. Então, isso demonstra que nessa classe social mais alta, embora essas mulheres geralmente tenham mais estrutura, elas têm mais instrução, né, têm mais cultura, têm mais conhecimento, elas denunciam menos
que as mulheres da periferia. Porque muitas vezes vem a vergonha de enfrentar a sociedade, vem o receio da pressão que elas vão sofrer da outra pessoa se ela for se ele for influente. Então, são várias questões que colaboram para que a legislação ela não atinja essas pessoas quando elas são abusivas. E aí acontece o que a gente vê. Quando vem à tona, geralmente já aconteceu feminicídio ou coisas realmente que tragam um impacto para a sociedade. Só que a não punição, ela impacta da mesma forma, desmotivando essas pessoas a denunciarem, outras mulheres a denunciarem que estejam na mesma condição que ela. Sirlei, a constelação familiar atua nos vínculos sociais, né? Uhum. Como que a técnica pode ajudar mulheres aí vítimas de violência doméstica? Como eu falei para você, a violência contra a mulher, quando a gente vai fazer esses estudos, quando a gente vai levantar o porquê que a pessoa caminhou para aquela violência, o que a gente identifica? Que a grande parte dessas pessoas, tanto o abusador como a vítima, eles vêm de um sistema familiar que já vem de um sistema familiar onde existe o abuso. Então, a mulher, ela acaba se identificando muitas vezes com a dor das mulheres daquele sistema familiar, acaba repetindo a mãe, a avó. Então, quando você vai olhar o sistema familiar, você identifica que isso já existe ali dentro. A mesma coisa com o abusador. Ele já vem de um sistema onde o homem pratica violência. Quando a gente vai fazer uma constelação familiar, que a gente vai atender uma pessoa que é vítima ou é um abusador, ele consegue enxergar, como se fosse de fora para dentro, olhar quem ele está repetindo, por que ele está fazendo isso. E aí, durante a constelação, a gente já faz os movimentos de cura, né, de ressignificar aquele comportamento, colocando tudo no seu lugar. E no meu caso, ainda depois, eu tenho muitos exercícios sistêmicos de cura, que a pessoa pode dar continuidade no tratamento e ressignificando tudo aquilo que foi identificado. Então, as constelações familiares, elas vieram realmente para fazer toda a diferença nesses casos de violência contra a mulher. Eu vi que a constelação familiar tem sido utilizada, por exemplo, aí por magistrados, né, na solução de conflitos e ressocialização de detentos, principalmente no Rio Grande do Sul. Como que você vê essa medida, essa adoção aí pelo Poder Judiciário? É um avanço positivo? Eu vejo como um avanço muito positivo, inclusive aqui no Mato Grosso, no Judiciário aqui do Mato Grosso também, já se trabalha com as constelações familiares, principalmente nos casos de família e violência contra a mulher. Então, já existe isso, já é feito esse trabalho com as constelações familiares. Magistrados, hoje, eles têm buscado formações, especializações em direito sistêmico. O que vem ser o direito sistêmico? São as mesmas constelações, só que voltadas para o direito, onde a pessoa vai conseguir olhar de forma diferente para aquele processo com a visão sistêmica. E hoje, muitas pessoas que têm processos, por exemplo, tramitando, principalmente família, têm me procurado para constelar o processo em si. Às vezes, dentro daquele processo, o marido e a mulher estão numa disputa muito grande. E aí, quando você constela aquele caso que está sendo julgado ali, você consegue trazer uma harmonia para aquele caso e, às vezes, encontrando uma solução bem mais rápida. Assim, existe uma forma que você consiga expressar aqui para a gente, explicar aqui para quem está nos assistindo, como que se dá uma constelação familiar, para quem não tem nem ideia do que seja, como que funciona o processo, né? Como que se constela um processo, como você acabou de mencionar? Eu vou falar primeiro sobre as 3 leis que regem a constelação familiar. São a lei do pertencimento, que todos nós temos direito
todos nós pertencemos. Por exemplo, se você faz parte do seu sistema familiar, se você nasceu dentro daquele sistema familiar, independentemente do que aconteça, você tem necessidade de pertencer. Se por algum motivo ou outro você se sente excluído, você se sente abandonado, você se sente rejeitado, você pode criar emaranhamentos ali dentro daquele sistema familiar e também trazer, isso pode se desenvolver na sua vida adulta como crenças, como traumas, como escassez na sua vida. Então, todos nós temos o direito a pertencer. E pelas constelações familiares, isso é o que rege. Então, se você não se sente pertencente, isso dali vai trazer traumas. Quando a gente vai fazer uma constelação e a gente identifica que alguma pessoa ou que algum motivo aconteceu lá no passado, que você não se sentiu pertencente àquele sistema, que isso está refletindo, a gente vai colocar tudo no lugar, vai fazer os exercícios ali que podem ressignificar aquilo. Aí nós temos outra lei, que é a lei da hierarquia, que mostra que pai e mãe, eles sempre estão numa situação superior aos filhos. Os filhos sempre precisam honrar aquelas duas pessoas que te deram a vida. Então, por exemplo, mas os meus pais foram abusivos, eles fizeram isso e eu tenho mais consideração com os meus pais adotivos. Exemplo, tudo bem. Você não precisa conviver com os seus pais se eles foram abusivos, se eles foram, de certa forma, pessoas que te trataram muito mal ali durante a sua infância. Mas se você hoje tem consideração pelos seus pais adotivos, esses pais adotivos, eles só puderam te adotar porque aquelas duas pessoas existiram e te deram a vida. Você entende? Quando você começa a olhar de forma diferente para a sua existência, meu pai e a minha mãe são seres humanos normais. Seres humanos normais, eles estão passivos a ter qualquer tipo de distúrbio, ter transtornos emocionais, transtorno psicológico, porque é um ser humano. Aí eu nasci, por exemplo, de uma mãe que é narcisista, tem o transtorno de narcisismo. É muito dolorido para essa criança que cresce dentro de um ambiente desse. Mas, se ela rejeitar essa mãe, ela está rejeitando parte dela mesma, porque a nossa existência, nós somos muito mais do que DNA. Então, para eu existir, eu sou 50% DNA do meu pai, 50% DNA da minha mãe, mas eu também sou muito mais que isso. Eu sou memórias, sou imagens, sou tudo que vem daqueles dois sistemas familiares. Então, se eu não conseguir honrar essas duas pessoas que me deram a vida, eu vou estar rejeitando a mim mesma. Porque eu sou, por exemplo, se eu tenho problemas com a minha mãe, e a gente tem um número muito grande, Felipe, de mulheres que têm problemas com as mães. Só que a gente rejeita muitas vezes tanto a nossa mãe e a gente repete exatamente aquilo que elas fazem, exatamente porque a gente rejeita. Então, hoje já existem pesquisas que mostram que se eu rejeito, eu fico mais ligada ainda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acolher a minha origem, o meu sistema familiar, para aí eu conseguir fazer diferente. Eu preciso da força que vem da mãe, da força que vem do pai, mesmo que seja para fazer diferente deles. Então, a gente precisa tomar isso. Então, aí vem a lei da hierarquia. E o que ela mostra também? Que o único relacionamento que a gente tem essa diferença de colocação são entre os pais e os filhos, porque qualquer outro tipo de relação precisa de equilíbrio para dar certo. E aí vem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Então, que é a lei da troca, porque um relacionamento a dois, por exemplo, ele só vai dar certo se houver equilíbrio de troca. Se as duas pessoas derem da mesma forma. Por exemplo, se eu te dou amor, você vai me dar da mesma forma amor ou até mais amor. Você me dando mais amor, eu vou devolver para você ainda mais. Agora, se você está numa relação que só uma pessoa quer, só uma pessoa serve, só uma pessoa faz, só uma pessoa luta por aquele relacionamento, dificilmente ele vai dar certo. Então, essas três leis são a base das constelações familiares e todos os emaranhamentos que surgem no decorrer dos relacionamentos, é exatamente isso. E como que a gente faz uma constelação, né? Que foi a sua pergunta.
A gente faz uma constelação, ela pode ser feita de diversas formas. Por exemplo, aqui, se você quiser fazer uma constelação, a gente pode começar a fazer uma constelação e eu posso pegar representantes como essa cadeira, né, aquela outra, um copo. A gente pode colocar os representantes e se movimentar. Também existe a forma da gente fazer com os bonecos, né, que hoje é online, a gente usa muitos bonecos. Também hoje já existem também sistemas para fazer a constelação online, onde você pode usar esse sistema e a gente vai movimentando os bonecos. E ainda tem a constelação, que ela é feita presencial em grupo, que os representantes, eles são pessoas. Então, os representantes de quem, né? Do meu sistema familiar. Porque se eu tenho um trauma hoje, vamos pôr um exemplo aqui, eu tenho um trauma que seja ansiedade, e eu quero identificar se essa ansiedade que eu trago hoje comigo, se ela está relacionada a questões, a bloqueios familiares. Então, eu vou começar a fazer essa constelação, trazendo os representantes. E aí, eu vou colocar o representante para mim, vou colocar o representante ali, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, e a gente vai trazendo também as dores, os sentimentos, tudo que a gente for movimentar nesse campo sistêmico, ele é representado por elementos. E hoje a gente também trabalha muito com a mente, né? Então, eu não preciso de elemento nenhum. Se você, por exemplo, está passando por uma situação e você me liga e lá não tem condições de fazer uma videochamada e você está com problema e você quer ver aquilo, a gente trabalha só com a força da mente. Você trabalha a respiração, você se conecta e a gente começa a fazer os movimentos através da mente. Sirlei, para quem não sabe, né, você é articulista aqui no RD News de segunda-feira. Toda segunda tem artigo seu publicado no nosso site, né? Você sempre traz um olhar muito sensível, né, e pessoal, principalmente quando você aborda, né, a violência doméstica. Você cita, por exemplo, palavras como medo, vergonha, né? Eu acho que foi um dos seus últimos artigos que você mencionou isso, né? Como que as mulheres podem sair de uma relação violenta? Qual o primeiro passo? O primeiro passo para a pessoa sair da violência doméstica, principalmente que é a mais difícil de você sair, porque você está ali convivendo, né, com a pessoa, naquele mesmo ambiente. E é natural você ter medo, é natural que depois que você passou por o ciclo da violência, você está ali envolvido naquele ciclo da violência, você tenha desenvolvido ali dependência emocional. É natural tudo isso acontecer com você, com a pessoa, né? Então, isso, e eu falo assim, Felipe, eu vivi um relacionamento abusivo, né? E quando eu falo sobre esse tema, eu não falo só como profissional, eu falo como uma profissional que antes de ser profissional nessa área, eu vivi todas essas dores. Eu fui casada com uma pessoa extremamente abusiva, que era uma pessoa bem posicionada socialmente dentro da sociedade, então que tinha influência dentro do poder judiciário, em todas as esferas. Então, eu conheci de perto esse medo, sabe? Então, eu nunca esqueço, até hoje eu fiz um comentário sobre isso, que teve uma situação que eu sofri quase uma tentativa de assassinato, porque ele me deu uma surra com uma mão de pilão, e eu fiquei toda roxa, do rosto aos pés. Ele só não me matou porque eu estava dentro da casa dos pais dele. E antes de sumir todos os hematomas, como eu sou branca, eu fiquei com o rosto todo transfigurado, eu tive que voltar para fazer provas. Eu era estudante de direito naquela época. E aí, quando eu cheguei na porta da sala, a professora levou um susto quando ela me viu, né? Toda cheia de hematomas. E ela perguntou para mim, o que foi que aconteceu? E eu pedi socorro aquele dia, dentro de uma sala de estudantes de direito. Eu falei, levei uma surra do meu marido, né? E aí as pessoas começaram a rir, dar gargalhada, fala a verdade, né? Então, aí eu falei, não, eu caí, foi um acidente. E aí todo mundo acreditou e passou por aquilo. Então, esse medo é natural a gente sentir. Mas eu entendi, por exemplo, dentro desse relacionamento abusivo, eu caminhei, eu acabei desenvolvendo um câncer na tireoide.
E quando eu fui ao médico, ele me falou, você é uma pessoa que não fala o que você sente, você guarda tudo, você tem medo de falar. Ele falou, porque cientificamente já foi comprovado que esse câncer, ele é desenvolvido quando você guarda muita mágoa, muito sentimento. Então, ele falou ali exatamente o que eu vivia. E eu percebi naquela situação que se eu não morresse, se ele não me matasse, me batendo, me espancando ou de qualquer outra forma, eu acabaria morrendo por alguma doença. Então, foi naquele dia, realmente no processo de muito impacto, quando eu descobri que eu estava com câncer, é que eu decidi que se eu sobrevivesse aquilo, eu ia lutar pela minha liberdade, mesmo que eu morresse tentando me libertar, mas que não valia a pena continuar vivendo daquela forma, porque eu ia morrer de uma forma ou de outra. Na verdade, eu já estava morta, parte de mim já estava morta, a minha alma já estava adormecida, porque eu estava vivendo a vida de outra pessoa. Então, foi do extremo da dor que eu consegui encontrar força para lutar pela minha vida. E aí, a partir do momento que eu decidi que eu não queria mais aquilo, que aquilo me fazia mal, só foi a partir desse momento que tudo começou a favorecer, tudo começou a acontecer de uma forma que eu conseguisse me libertar dele. Até passar num concurso público, que eu tinha feito concurso para a Secretaria de Administração, a hora que eu fui tomar posse, eu fui convocada para trabalhar na Secretaria de Segurança. Então, aí lá na segurança, meu chefe era delegado, meus amigos eram policiais, então eu não acreditei no sistema na época, porque não existia nem Lei Maria da Penha. Mas eu acreditei nas pessoas que foram colocadas, que vieram até mim de forma para me ajudar. Então eu tinha telefone das pessoas que eu poderia pedir. Então a partir daquele momento eu consegui dar um basta e realmente colocar ele longe de mim. E de lá para cá, Felipe, a minha vida transformou, porque aí eu fui fazer terapia, fui praticar o autoconhecimento, e aí eu entendi que a nossa força, na verdade eu entendi o seguinte, que eu já era abusiva comigo mesma quando eu caminhei para aquela relação, que eu já era uma pessoa que não conseguia dizer não para os amigos, que eu vivia em função das outras pessoas. Quando eu comecei a praticar o autoconhecimento, eu consegui enxergar tudo isso e comecei a ressignificar. Mas quando eu tive acesso às constelações familiares, é que de fato eu consegui entender todo aquele contexto familiar, aquelas repetições de padrões, e aí sim eu consegui transformar tudo e ajudar outras mulheres. Então, o medo é normal, a insegurança é normal, mas a partir do momento que a pessoa decide que ela quer, o sistema, tudo é energia, então a gente vive num campo e quando a gente decide que a gente não quer mais aquilo, seja Deus, se você é uma pessoa cristã, ou se você acredita na sua espiritualidade, tudo vai caminhar e as pessoas certas vão chegar até você para que você consiga dar esse passo e começar a viver a sua vida. E eu falo assim que hoje nós precisamos, sim, resgatar essa força interior que a mulher tem, que ela acaba se desconectando dela mesma, né? Então, ela começa a viver a vida de outras pessoas. Isso aconteceu comigo, eu consegui mudar, e toda mulher que acredita nisso, ela também consegue. Cirlei, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua presença aqui no RDTV, foi muito bom te ouvir e agradeço por você compartilhar tantas informações com a gente. Quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada, Felipe, eu agradeço por mais esse espaço que vocês abriram aqui para mim, né? A gente já escreve aqui toda segunda-feira e sempre trazendo essas questões pontuais, principalmente voltadas à mulher. E eu quero aproveitar para fazer um convite aí para quem for assistir a gente. Nesse mês de agosto, eu preparei um conteúdo muito especial
para as mulheres nas minhas mídias sociais, tanto no meu Instagram, como no meu Facebook, em todas as minhas mídias sociais, a gente está trabalhando conteúdo específico para a mulher se conectar com a força dela, com esse poder feminino, para que ela não caminhe mais para esse tipo de relacionamento, para que ela entenda o seu valor, para que ela entenda o seu poder pessoal. Então, isso eu consegui depois de muitos anos de estudo, né? Vem aí uns 8 anos, pelo menos, investindo em autoconhecimento, e eu preparei esse conteúdo especial para o mês de agosto, e você é minha convidada para participar das lives com entrevistados, falando sobre esses temas do empoderamento da mulher, dessa reconexão com o feminino, dessa força que nós temos, tudo que a gente precisa para a gente sair de relacionamentos abusivos, para a gente encontrar prosperidade na nossa vida, tudo que a gente precisa está dentro da gente. Todo mundo fala isso, mas a gente ensina o caminho. Como que você se conecta com essa força para você realmente transformar a sua vida? Então, você é minha convidada aí para participar do mês de agosto, que a gente preparou aí a Semana da Mulher Plena, que vai acontecer no final do mês. Então, você é a nossa convidada, vai acontecer ali do dia 13 ao dia 20. Então, você é a nossa convidada para participar. Onde que as pessoas podem te encontrar? No Instagram? Qual o seu Instagram, seu Facebook? O meu Instagram é Sirley Teis, tá? É Sirley, S-I, sem H no Sirley, tá? I no final também. E o Teis, esse sim, é T-H-E-I-S. Então, Sirley Teis, tanto no Instagram, como no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais a gente está lá com o mesmo nome. Então você pode me acompanhar, me seguir, que a gente tem muito conteúdo. E na Semana da Mulher Plena, a gente vai fazer inclusive constelações familiares online, atendimentos online para as pessoas que não têm condições de pagar. Então a gente vai fazer tudo isso para colaborar, para te ajudar a dar esse passo aí para a transformação. Sirley, muito obrigado mais uma vez. E eu quero agradecer também a você que nos acompanha até aqui. Fica o convite para seguir o RD News nas redes sociais e o RD TV lá no YouTube. Até mais!